Boa noite, Silvano Braga. Boa noite também, Mariângela. Sejam bem-vindos. Olá, Valdete. Boa noite. Boa noite, Serena Alves. Boa noite, Andréia Dantas. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Salete, Márcio, Gustavo, Paulo Henrique Bueno, nosso querido amigo e professor. Seja muito bem-vindo. Olá, Wagner, boa noite também para você. Boa noite, Joyce Kelly. Olá, Lídia. Daniele Diamantino, boa noite. Boa noite também, Renato Leite. Boa noite, Rosana Marques. Boa noite, Álvaro. E com certeza sua mãe sempre aí próximo e junto. Sejam bem-vindos. Boa noite, Luana Rodrigues. Seja bem-vinda também. Olá, Dudu. Boa noite, Dudu. Seja muito bem-vindo. Prazer tê-lo aqui novamente conosco. É uma alegria. Paulo Henrique, também um abraço para a Tuca aí. Com certeza ela deve estar por aí. Sempre estão juntos. Boa noite também, Adriana Dantas. Olá, Ricardinho, Lúcia. Boa noite para vocês. Boa noite também, Anitta e Clarindo. Olá, Amanda, boa noite, seja também bem-vinda. Olá, Guilherme, boa noite também, Marcileia e Luciano. Boa noite aqui do nosso Dudu. Ai, que bom, principalmente, Álvaro, contar com a energia e as vibrações dela, é fantástico. Boa noite também para Elaine Oliveira, boa noite, Valdete Faria, boa noite também para a Lourdinha e para o Camilo, boa noite, Vinícius Andretti, é sempre um prazer tê-los aqui, boa noite, Jossanã, olá, Eveline, Roberta e Gabi, boa noite também para vocês, boa noite, Mariinha, Joana Oliveira, seja bem-vinda, Aninha e Adriano Borges, Juscelia, Celestino, boa noite também, Rosilene, Osmane, Diego, olá, Márcia Martins, boa noite, Arlete, olá, Selma e Dinho, boa noite também para vocês, Roger Maciel, boa noite, seja muito bem-vindo, e é um prazer tê-lo aqui conosco, creio que é a primeira vez que participa, mas fica aqui o convite para sempre estar aqui conosco, trocando aqui algumas ideias, algumas informações que nos auxiliam nesses momentos de reflexão, a nos fortalecermos cada vez mais. Boa noite, Célia. Mônica Estabolito, boa noite também para você, seja muito bem-vinda. Leopoldina, boa noite também, seja bem-vinda. Oneida Alves, boa noite. Olá, Cido, boa noite, seja bem-vindo também. Vamos então, fazemos a nossa prece, pedimos a permissão para nós iniciarmos essa noite de leitura, estudo. Ai, que legal, Roger, espero que goste. Aqui nós somos uma família que foi se formando durante esse período de pandemia, onde nós nos reunimos para estudarmos um pouquinho juntos, buscarmos informações. Espero que goste. Boa noite também, Exília. Boa noite, Gustavo Duarte. Aqui os compartilhamentos da Marcileia. Boa noite para todos. Para o Alisson, Cidinha, Patrícia, o Emerson, a Shirley, Maria Helena, Porfílio, a Raquel, Sinara. Vamos então, fazermos a nossa prece agora, convidando a todos vocês para nesses instantes elevar o seu pensamento, procurar deixar a sua mente como se fosse um deserto, sem nada, nenhum pensamento atrapalhando, apenas e tão somente voltando para a figura do nosso mestre amado e querido Jesus, que com certeza é capaz de nos trazer muita calma, muita tranquilidade, capaz de nos trazer paz, forças,
Porque nesses instantes, antes de iniciarmos, nós sempre lembramos aqui de todos aqueles companheiros que nos pediram orações, que já se encontram aqui com seus nomes, podemos dizer no nosso caderno de intenções, familiares de participantes, amigos de participantes, os próprios participantes que também sempre pedem aqui as vibrações, as orações, que nesse instante cada um possa sentir a presença de Jesus no seu coração, na sua vida, no seu lar, principalmente fortalecendo a cada um de vocês. E mais fortalecidos, que nós possamos e consigamos também, aproveitando essa oportunidade, refletir para todos aqueles que estão à nossa volta e, por que não, para toda a humanidade, uma parcela dessa luz que nós estamos recebendo, a fim de que todos se sintam também fortalecidos, principalmente na fé. A fé que nos alimenta, a fé que alimenta a alma, a fé que alimenta o espírito, principalmente na certeza de que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão divina, e que tudo está dentro da programação, do planejamento e, é claro, desta própria permissão, porque Deus, concedendo livre-arbítrio a todas as criaturas, respeita-o, mas lhe dá todos os direcionamentos para que ela busque sempre a sua felicidade. Talvez seja difícil e complicado entendermos, mas a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, que consigamos enxergar essas bênçãos, mesmo no meio de uma tempestade. Deus se faz sempre presente, procurando despertar a criatura, despertar o espírito, para que ele busque, através da sua liberdade, a sua felicidade, com todos os méritos que com certeza multiplicarão os benefícios e a alegria e satisfação, e por que não o próprio prazer que a evolução proporciona a todos. Que assim seja. Que assim seja. Érica, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite também, Adair. Olá, Cíntia Santos, boa noite. Também, eu acho que deve ser uma das primeiras vezes que você está aqui. Fica aqui o convite para participar conosco todos os dias, de segunda a sexta, nessa mesma página, né? Nesse mesmo horário, onde a gente faz estudos, e espero que goste. Depois eu deixo uma mensagem aí comunicando para vocês. Olá, as nossas orações aqui, o Wagner pedindo para a dona Hilda, mãe do Wagner, da Valdete. Olá, Adriana Varenga, Catarina Moreira, Marilza, Michele e Gabriel, Leopoldina, Renata Cristiane, Vivi Reis, Josiane, Joana Camargo, Cecília e Reinaldo. Que bom que todos vocês estão aqui. Filomena, boa noite. Leopoldina, a dor é a libertação da alma. Olá, Márcia e Paulo Cirilo, Luísa Nalim, aqueles que vão entrar aqui que eu não cumprimentei, fica já aqui o meu abraço. Célio Melo, Rosilda, Dona Luzia, Luísa, fica aqui o meu abraço a todos aqueles que vão entrar. E não vamos aqui perder mais tempo, sigamos com as nossas reflexões de hoje. E hoje nós temos um tema bem interessante, né? Para a gente verificar aqui neste livro, nesta obra, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. E hoje nós teremos a oportunidade de falarmos sobre o episódio narrado pelos evangelistas da tentação de Jesus. Ocorreu este episódio? Ou será que é mais uma daquelas parábolas que nos trouxeram carregada de ensinamentos e informações e dentro de um simbolismo profundo para que a criatura possa entender cada vez mais e melhor daquilo que nós precisamos para implantar o reino de Deus no nosso próprio coração? O que será?
Veremos daqui a pouquinho, porque eu gosto sempre de voltar um pouquinho e relembrar o que nós vimos no nosso último encontro. Estávamos falando exatamente da multiplicação dos pães. E, lógico, nós não vamos repetir tudo aquilo que nós falamos, mas é interessante nós lembrarmos aquela parte final que o próprio Kardec nos apresentou. Aquela parte final, aquela conclusão, né, Sr. Antônio Pazotto, Isabel, aquela conclusão que o codificador nos apresenta sobre o seu entendimento, a sua interpretação daqueles dois episódios narrados nos evangelhos, da primeira e da segunda multiplicação dos pães. É claro que nós vimos também no nosso último encontro da possibilidade de isso ter realmente acontecido. Nós poderíamos explicar tranquilamente pela lei dos fluidos. Sim, pode ter acontecido, mas será que aconteceu? O próprio codificador chega à conclusão de que não teria acontecido. Por que não teria acontecido? Porque no contexto das demais passagens evangélicas, e sobretudo aquelas ligadas e vinculadas a este episódio, nós vamos ver os próprios apóstolos que não fizeram referência a esta passagem. Quando Jesus tocou num assunto com eles, falando para eles tomar cuidado com o fermento dos fariseus, eles estavam pensando em outras coisas. E eles sequer se lembraram ou comentaram do episódio do fenômeno. E vocês imaginam, gente, Jesus conseguindo fazer uma multiplicação de pães. Vocês acham que aquilo ali não iria produzir, não iria proporcionar para aquelas pessoas algo realmente inusitado e que elas com certeza carregariam para o resto da sua vida? Maria Senhora, boa noite também Maria Regina, boa noite Gisele, boa noite Luciene, Naves, sejam bem-vindos. Boa noite pro Dalto também, né, Regina? Então, vejam, é igual a gente falou da passagem das bodas de Caná, que o próprio Kardec também comenta. Ora, você fazer um milagre desses, transformar uma água em vinho, como que as pessoas não comentariam? Como que nem os apóstolos comentaram depois uns com os outros sobre aquele fato? Morreu, caiu no esquecimento? Cláudia Fernandes, boa noite. Caiu no esquecimento? Não. Então nós temos que encarar isso, como o codificador coloca, como uma parábola. A multiplicação dos pães da mesma forma. E não é somente os apóstolos que passaram por esse processo, onde provavelmente teriam se esquecido, né, Sr. Luiz Alberto? Teriam se esquecido deste fenômeno, boa noite Celeida, da multiplicação dos pães. O próprio povo. Porque na sequência, o evangelista vai dizer que eles entraram na barca e saíram procurando Jesus. Quando encontraram Jesus do outro lado do mar, conversaram com Jesus, Jesus explicou algumas coisas, e aí o próprio povo volta para Jesus e fala: Jesus, você podia fazer um milagre para nós, para a gente acreditar em Deus. Gente, se Jesus tivesse feito a multiplicação dos pães, isso não seria um milagre suficiente para que eles pudessem acreditar em Deus? Por que pediriam a Jesus mais um milagre? Então, essas foram as conclusões do próprio codificador, e que, pelo menos, nós estamos aqui fazendo essa leitura, estudo, e eu acho que é o suficiente também para nos convencermos. E aí, se me permita, eu vou abrir até um parênteses, porque a gente ouve muitas pessoas comentarem, sobretudo algumas pessoas que estão dentro de movimentos espíritas, alguns dizerem que Kardec está ultrapassado, Chico Xavier está ultrapassado. Gente, faço uma pergunta para vocês, sobretudo aqueles que têm um conhecimento espírita, porque aqui, repito, tem várias pessoas que não são espíritas e não tem nenhum tipo de problema quanto a isso. Muito pelo contrário, aqui é bem mesmo ecumênico para a gente entender, sobretudo diante dessa filosofia e, em cima desses princípios, entender como que as coisas realmente funcionam. Mas se Kardec está ultrapassado, onde vocês acham que Kardec estaria hoje, do ponto de vista evolutivo? Ah, o Chico Xavier também está ultrapassado. Gente, onde está Chico hoje? Garanto a vocês que nós vamos demorar muito tempo, talvez muitas encarnações,
para nós conseguirmos fazer o que cada um deles fizeram e para chegar no nível em que eles se encontram. Então falar que eles estão ultrapassados, eu acho que é dizer sem conhecimento de causa. Tá? Então, eles nunca ficarão, é isso mesmo, Wagner, nunca ficarão ultrapassados, porque eles trazem informações, além de todo um trabalho que eles fizeram, eles trazem informações que nos levam a pensar, a refletir, a analisar e, sobretudo, a concluir do ponto de vista lógico todas essas coisas e todos esses ensinamentos, ok? Então a gente vai ver também nessa sequência da tentação, porque vai entrar naqueles mesmos aspectos que nós estávamos mencionando, seja das bodas, da multiplicação dos pães, que é a questão da superioridade moral do Cristo. Gente, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de Jesus, o ser mais perfeito que pisou nesse planeta. Algumas religiões, cito em especial o próprio catolicismo, coloca inclusive Jesus como Deus no mistério da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, para algumas religiões, ele é o próprio Deus. E nós estamos falando aqui em Jesus, pelo ponto de vista da doutrina espírita, como o ser mais perfeito que pisou nesse planeta e um dos governadores espirituais da Terra, que auxiliou inclusive na construção do nosso planeta. E isso está lá nos próprios evangelhos. O próprio Jesus disse, antes de nós, antes do nosso planeta, ele já existia, ele já era evoluído e ele trabalhou nessa construção. Então, a doutrina espírita entende Jesus dessa forma e as outras religiões, algumas delas inclusive, coloca ele numa situação superior, numa situação maior ainda, né? Adriana Valério, Patrícia Vilas Boas, sejam bem-vindas. Então, como nós vamos passar a entender essa passagem que consta dos evangelhos, e aí consta do evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. E gente, se vocês verem, se tiver oportunidade, eu vou até fazer questão de ler aqui para vocês, ou eu já posso até falar, porque o evangelho de Mateus, ele é um pouco, vamos assim dizer, mais discreto com relação a algumas informações. Já no evangelho de Marcos e no evangelho de Lucas, vocês vão vê-los escrevendo o seguinte, que Jesus foi levado para o deserto e foi tentado durante 40 dias. Olha para vocês verem. Então, a gente já vai entrar nesses aspectos, já vou começar aqui realmente a abordar essa questão da tentação e buscando juntamente com vocês levar a vocês essas informações que o próprio Kardec coloca aqui. O Sr. Antônio coloca aqui também para nós, né? O que sabem das obras básicas do Novo Testamento, a maioria daqueles... Realmente, Sr. Antônio, a gente percebe muito disso. Pessoas que chegam realmente a dizer, mas eles não conhecem nem as obras básicas e muito menos o próprio Novo Testamento. Mas a gente está caminhando, nós vamos aprendendo, nós que estamos buscando, e isso é que nos importa neste momento. Boa noite, Natália, Joana Carneiro, seja bem-vinda. Com certeza, Filomena, o estudo é tudo para a nossa compreensão. E é por isso que vocês me permitam, eu vou repetir, porque tem pessoas, inclusive, que estão aqui pela primeira vez. Por isso que eu falo sempre de nós trabalharmos para vencer os preconceitos que nós temos. Gente, nós não estamos aqui para convencer os outros. Nós estamos aqui para nos convencermos de todas essas verdades, nos convencermos de todas essas informações e levar exatamente para o campo da própria lógica qual o melhor caminho que nós devemos seguir se nós quisermos realmente atingirmos a felicidade, se quisermos a evolução, se quisermos atingir a perfeição. Boa noite, Maria Aparecida Moraes, seja bem-vindo. Então, a gente tem que vencer esses próprios preconceitos. E, aliás, este episódio que nós vamos trabalhar e discutir hoje, ele ajuda exatamente nisso. Por quê? Ora, vamos lá. Primeira pergunta que Kardec começa a fazer: seria realmente crível que Jesus fosse tentado? Aliás, como é que começa? Nós vamos pegar o Evangelho de Mateus, que geralmente ele traz uma sequência lógica das coisas, dos acontecimentos.
Logo depois que Jesus foi batizado por João, ali no Rio Jordão, eis que surge uma voz, e a voz diz: este é o meu filho muito amado. Olha, Deus, que atribui-se a voz a Deus, exatamente informando que Jesus era um filho amado e querido. E aí, gente, o que vai acontecer? Logo na sequência, e em algumas traduções vocês vão enxergar exatamente dessa forma, o Espírito de Deus teria pegado Jesus e o encaminhado para o deserto para ser tentado. Ora, como alguém ou um espírito chega e fala: esse é o meu filho muito amado, e de repente pega, tira ele daí e leva ele lá para ser tentado? Seria crível que Deus faria algo assim? Ou eu pergunto, vocês fariam algo desse tipo com o filho amado de vocês? Pega ele daquele local tranquilo, onde ele estava exatamente sendo batizado, e levaria ele para ser tentado? Vocês fariam isso com o filho de vocês? Ora, se nós não temos essa coragem de fazer, vocês imaginem Deus, tá? Então, com certeza, o próprio codificador já começa, nós já saímos partindo deste princípio. Aliás, quem fala muito disso também é Severino Celestino, que tem uma explicação fantástica para essa passagem. Então, Jesus estaria sendo batizado, estaria pronto para iniciar a sua vida pública, e ele pega e é levado para o deserto para ser tentado. E outra, ele seria tentado por quem? Ele seria tentado pelo demônio, ou ele seria tentado por Satanás, que é uma das palavras, das expressões mais utilizadas. Daí, nós precisamos inclusive buscar, e aí podemos buscar no próprio hebraico. Quando essa palavra surgiu, Satanás, ela tinha o significado de opositor, de oposição, de discórdia, de ideia contrária. Então, já começamos a enxergar aí um certo simbolismo, porque Deus não criou um espírito especificamente voltado para o mal, para que ele pudesse disseminar o mal e trabalhasse de forma contrária ao próprio Deus. Ora, Deus criou tudo e todos. Então nós não podemos personificar o mal exclusivamente numa figura, numa pessoa ou num espírito. Então, Satanás significa em hebraico exatamente opositor. Aquele que quer trazer discórdia, que quer trazer uma dúvida, uma polêmica. Daí, quando vocês, por exemplo, tiverem contato com aquela passagem que envolve Jesus e Pedro, que Jesus fala, né? Que dizem os homens que eu sou? Aí uns dizem que é Elias, outros que é Jeremias, outros que... E aí vem Pedro e solta uma frase interessante. E Jesus fala: opa, afasta-te de mim, Satanás. Gente, vocês acham que naquele momento Pedro estaria sendo influenciado por Satanás ou por algum espírito para poder falar aquilo? Ou Jesus estava se referindo exatamente a qualquer tipo de discórdia que poderia ser trazida ali naquele momento para gerar uma dúvida ou para gerar algum tipo de oposição? É claro que os espíritos do mal, especificamente Satanás, não estaria ali na pessoa de Pedro para que Jesus o expulsasse. Aliás, imaginem só, a própria presença e a superioridade moral do Cristo manteria espíritos a, vamos assim dizer, né, quilômetros de distância. Por que eu falo quilômetros de distância? Se nós pegarmos pelo menos algumas passagens que envolvem o Chico, alguns dizem que ele tinha uma aura que alcançava um raio de 15 metros. Ou seja, quem estava dentro de um raio de 15 metros do Chico conseguia sentir a sua energia e vibração. Agora vocês imaginem um espírito voltado ao mal, opositor
de toda uma doutrina, inclusive a doutrina do próprio Cristo, do cristianismo, dentro deste círculo na aura do próprio Cristo. Ou ele seria convencido ou ele teria que fugir mesmo. Então dificilmente teria essa possibilidade de convivência. Então, não se esqueçam, Satanás em hebraico significava exatamente opositor, discórdia, confusão. Vamos arrumar algum tipo de problema e confusão. Ok? E aí, seguindo, o próprio Kardec vai falar, repito, nós estamos numa leitura e estudo, eu estou seguindo aquilo que o codificador vem falando para nós. E porque a leitura acaba se tornando um pouco chata, a gente vai trabalhar aqui mais com comentários. Mas estou exatamente seguindo aquilo que o próprio codificador coloca. E ele vai, na sequência, trazer uma mensagem explicativa de um espírito. E, gente, esse espírito que vem trazer essa mensagem para Kardec nada mais é do que João Evangelista, um dos autores do próprio Evangelho. Então, e ele já começa exatamente falando assim: Jesus não teria como ele ser arrebatado. Ele quis, com essa passagem, com essa parábola, apenas mostrar, fazer com que os homens compreendessem os problemas pelos quais a humanidade passa. A gente vai comentar nessas 3 tentações, que elas representam as principais tentações de toda a humanidade ainda hoje. Passados 2000 anos do Cristo, ainda são essas as principais tentações que envolvem a criatura. João Evangelista, nessa mensagem que Kardec compila, vai dizer o seguinte, que o objetivo era facilitar para que as pessoas compreendessem, sobretudo naquele instante que Jesus estava iniciando, estava preparado para a sua tarefa, estava preparado para a sua missão, e que os homens necessitariam, por que não, de um jejum, e eu já explico depois um pouquinho dessa simbologia, espero que dê tempo, da simbologia do próprio deserto, para que todos possam se fortalecer para iniciar uma tarefa. Jesus estava no início de sua tarefa, de sua missão. É claro que não tinha o menor perigo de Jesus falhar nessa tarefa e nessa missão. Por que não tinha o menor perigo de Jesus falhar nessa tarefa e nessa missão? Porque nós vamos encontrar, inclusive na Revista Espírita, salvo engano, fevereiro, não sei se é de 1862, se não me falha a memória, nós vamos encontrar lá sobre o título Espíritos Marcados, algumas informações que São Luís e outros espíritos, sobretudo Lamennais, vão trazer para nós sobre estes seres que são mais avançados na própria criação. Quem também explica isso com muita propriedade é o nosso companheiro Haroldo Dutra Dias. E nesse texto vai dizer o seguinte, olha, nós temos o topo da escala evolutiva, sobretudo aquele que o próprio Kardec nos traz, dos espíritos puros. Mas ali, não está resumido ali, não estão com todos os espíritos puros. Ele vai dizer o seguinte, que depois desses espíritos puros, ou depois que a gente adquire essa pureza, nós passamos a ser trabalhadores do Cristo. Nós passamos a ser ministros de Deus. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, esses ministros de Deus, eles também têm uma escala. E no topo desta escala dos ministros de Deus, começa a escala dos próprios Cristos. E aí ele vai dizer o seguinte, no topo dessa escala de ministros de Deus, são aqueles seres que não falham nem na reencarnação. Ou seja, quando o espírito chega a uma condição crística, ele não corre o risco de falhar nem se ele tiver encarnado. Por quê? Porque ele já superou todas as dificuldades que um corpo de carne possui. Espíritos superiores, a gente aprende, são exatamente aqueles que não têm mais a necessidade da reencarnação. Eles já superaram completamente os riscos e perigos que a própria matéria pode produzir sobre eles. Ele já está totalmente... Então, não tinha esse perigo de Jesus falhar na sua tarefa. Perigo nenhum.
Então aí essa questão então da tentação, como é que vai ficar? Como é que nós temos que entender? Nós temos que entender exatamente como uma parábola, inclusive uma parábola onde Jesus vai mostrar, olha gente, toda tarefa, toda missão, ela vai trazer consigo essas dificuldades. Vocês serão tentados. E nessa tentação, vocês precisam vencer, vocês precisam superar. Assim como eu estou ensinando para vocês. Gente, não teria condições alguma de um ministro, de um Cristo que está acima desses ministros de Deus, não teria condições nenhuma de nenhum tipo de espírito tentá-lo, de nenhum tipo de espírito influenciá-lo. Como? Não tinha, não tem, não faz sentido algo dessa natureza, tá? Então eu espero que vocês consigam entender exatamente a lógica de tudo isso. E isso não acontece nem por um segundo sequer, nem por um segundo. Imaginar que Cristo estaria submetido ao poder de alguma entidade inferior, pegando, levando Jesus para tal lugar, levando para tal outro, mostrando e o tentando. Não tem como nós concebermos algo dessa natureza. Tanto é que a gente pode ver, nós temos muitos espíritos que a gente já estudou, já aprendeu um pouco da sua história, a gente até fala, poxa, esse espírito aí está tranquilo. Agora vocês imaginem o Cristo, o ser mais perfeito que pisou neste planeta. Não, você é Cristo, você vai ter que me adorar. Se você me adorar, eu vou te dar todos esses reinos aqui. Que reinos? Jesus, nós acabamos de dizer, é um dos construtores do nosso planeta. O que Satanás poderia oferecer para Jesus que ele não tinha? Jesus sempre se intitulava o Filho de Deus. Se ele é Filho de Deus, ele é herdeiro de todo o universo. O que Satanás poderia oferecer para ele que ele não tinha? E aí, o próprio João Evangelista vai dizer nessa mensagem: nós precisamos aprender a extrair o espírito da letra, separar aquilo que nas Escrituras tem um sentido próprio daquilo que tem um sentido figurado. E próprio Emmanuel também já disse isso lá no livro Consolador. A gente tem que ter esse cuidado de aprender, de entender, de separar, de interpretar para nós trazermos para o nosso dia a dia. Tá? Então, esta simbologia, Jesus acabou de ser batizado, também um símbolo, foi levado, tá? Ou ele contou a história exatamente do deserto e da tentação para mostrar que ele estava preparado para iniciar aquela tarefa e que não teria nenhum tipo de influenciação. E aí eu vou falar até um pouquinho para vocês dessa questão desses simbolismos. Deserto, o que significa deserto? Deserto é exatamente aquela paisagem onde não tem nada. Não sei se vocês se lembram, quando nós fizemos aqui hoje a nossa prece inicial, que eu ainda falei, vamos deixar a nossa mente como um deserto. Já fiz exatamente de caso pensado. Gente, o deserto é ou representa exatamente essa limpeza ou esta ausência de qualquer tipo de influência. É algo exatamente assim neutro, limpo, não tem nada para te influenciar, nem para um lado e nem para outro. Por quê? Porque às vezes uma paisagem bela, ela pode te influenciar, ela pode te tirar um pouquinho do seu foco. O deserto não. Ele está absolutamente limpo. Por isso a gente sempre diz, vamos iniciar eliminando qualquer tipo de preconceito, ou seja, deixa sua mente como um deserto, aquele HD limpo, jogue as informações para que você possa processá-las sem nenhum tipo de influência ou interferência. Este é o verdadeiro significado do próprio deserto nesta passagem de Jesus. E vai dizer ali também que Jesus teria jejuado. Jejum, nós já interpretamos como aquela coisa de ficar sem comer e tal. Por quê? Porque logo na primeira tentação veio, né? Transforma essa pedra em pão aí, ou pede os anjos, eles vêm e te alimentam. Jejum
Jesus não tinha necessidade de fazer o jejum da forma como nós estamos falando, mas ele quis ensinar às criaturas: se você está para iniciar qualquer tipo de tarefa, você precisa jejuar, ou seja, você precisa eliminar e tirar da sua vida todo e qualquer tipo de vício, todo e qualquer tipo de defeito. É esse tipo de jejum que nós precisamos. Porque aquele jejum que os escribas e fariseus faziam, não importava em nada. Adianta você falar assim: hoje eu não vou comer porque é dia de jejuar, mas está ali metendo pau, seus pensamentos julgando, criticando e condenando os outros. Ora, que tipo de jejum é esse? Não, Jesus fala do verdadeiro, que é para você se preparar para uma tarefa, você tem que eliminar esses preconceitos. Eu até gostaria de julgar aqui, porque todos nós temos as nossas tarefas, gente. Todos nós temos as nossas missões. Por exemplo, alguns de vocês aí devem estar, às vezes até preocupados. Poxa, eu gostaria que a minha família inteira participasse, ouvisse, que a minha família se transformasse. Ora, isso pode ser uma missão, uma tarefa de vocês. Mas como é que vocês vão conseguir fazer tudo isso? Ora, primeiramente nós temos que eliminar esses próprios preconceitos. Por que a gente quer constranger o outro a fazer aquilo que nós achamos que para ele vai ser melhor? Lembra o que a gente comentou? Jesus não constrangia ninguém a fazer e obrigava ninguém a segui-lo, não. Todos temos o nosso livre-arbítrio. Então, esse jejum que Jesus fala é exatamente isso. Olha, a gente precisa deixar a nossa mente como um deserto para nós aprendermos e, sobretudo, respeitarmos os limites de cada um. Assim como nós precisamos também eliminar a vaidade, eliminar a prepotência. Orgulho nem se fala. Ou seja, esse é o tipo de jejum que Jesus exatamente vai trazer para nós. Por quê? Porque quando nós conseguimos eliminá-los, aí sim nós estaremos preparados para vencer qualquer tipo de tentação. Quando você afasta as mazelas, quando você afasta as paixões, como é que fica a tentação? Ela desaparece. Por isso que é interessante e engraçado, né? Aquela questão que o Chico coloca, né? O que é tentação, Chico? Tentação é um cachorro grande correndo atrás da gente e a gente doidinho para ser pego. Gente, infelizmente a tentação, ela está ligada, ela está vinculada aos nossos próprios desejos. Sim. Desejos, tudo aquilo que você quer, aquilo que te dá prazer. É isso que representa a tentação. Aquilo que te dá prazer, aquilo que você gosta, aquilo que você queria ter, aquilo que você queria fazer, ou que você queria viver novamente ou experimentar. Isso é tentação. Se isso é uma tentação, veja, muitas pessoas estão correndo cachorro, mas doidinho. Eu queria ser pego só para eu experimentar, só para eu sentir mais uma vez o prazer, essa satisfação. Veja aqui, como é que é interessante. Tentação é isso. E quais foram as tentações pelas quais o Cristo passou? A questão da tentação da própria alimentação, da comida. Eu gosto até de brincar quando eu estou falando dessas questões do processo de estruturação do ego, né? Como é que fala? Das necessidades básicas de sobrevivência. Porque muitos de nós não comemos para viver, a gente vive para comer, ou seja, a gente inverte um pouquinho, né, os valores, a gente inverte um pouco dessas questões. Então Jesus passou em tese, ou melhor, ele traz essa história, essa parábola para nos mostrar, uma das tentações é a questão da alimentação, tá? Da comida, e nós estamos num mundo onde muitas pessoas estão morrendo de fome, então a gente vai vê-la para os dois lados. A outra é exatamente da riqueza. Ora, toda a riqueza que você desejar. Gente, o que a sociedade exige de nós hoje? O consumismo, o capitalismo, o que ele está fazendo com as pessoas? E é claro, um dos que eu acho até mais complicado e delicado, a do poder. Eu posso te dar o poder sobre tudo e sobre todos. Poder é algo muito complicado e delicado.
Existe até um ditado popular, né? Ah, fulano pobre não pode subir numa Gillette que já quer fazer discurso. Por quê? Porque aquilo mexe completamente com o seu interior. Aquilo é uma tentação que muitas das vezes ele não resiste. Então, esta passagem vem nos mostrar exatamente isso. Jesus quer dizer, olha, todos vocês que têm uma tarefa, que têm uma missão, que têm algo a desempenhar, prestem atenção, reflitam, vão para um deserto da sua mente, faça esse jejum, uma análise de todos os seus vícios e defeitos e se fortaleça para que vocês vençam as tentações e a partir daí vocês conseguirão levar a termo a sua tarefa, a sua missão, como ele conseguiu fazer. Nós estamos aqui em cima do nosso horário, por isso eu agradeço a vocês. Na próxima quarta, quando for iniciar o próximo tópico, né, que são aqueles prodígios que estão relacionados com a morte de Jesus, aí eu busco de novo um pouquinho essas recordações para a gente trabalhar mais um pouquinho cada uma delas, ok? Mais uma vez agradeço aqui a todos vocês, um monte de gente chegando aqui. Olha lá, o Paulo ainda citando aqui a questão dos tempos sem respirar, sem tomar água. Então, tem muita coisa aqui que a gente precisa, né? Boa noite, Valdir Menezes. A Lorena também que entrou, boa noite. Ieda, boa noite. Agradeço a todos vocês. A gente volta a conversar, principalmente sobre este tópico, na próxima oportunidade. Muito obrigado a todos. Edna Bueno, Valéria Cruz. Que Jesus os abençoe, tenham todos uma excelente noite e até o nosso próximo encontro. Fátima Dove, um abraço também, fica com Deus. Até a próxima, gente.